Bruno faz uso de insulina todos os dias. O futuro cineasta foi diagnosticado com diabetes tipo A aos 12 anos e desde então administra doses de ação lenta e rápida. A insulina é um hormônio que serve para transportar o açúcar do sangue, e todo alimento que a gente come se transforma em açúcar no sangue e ela transporta para ser energia no nosso dia a dia. No meu caso, o pâncreas não faz isso. Então, eu tenho que pegar essa insulina, né, de forma externa, já que ele não produz. Então, toda vez que eu me alimento, né, eu tenho que fazer o uso da insulina. Eu uso insulina, 2 tipos de insulina, que normalmente os diabéticos usam. Uma de ação lenta, que perdura durante o dia inteiro, e uma de ação rápida, toda vez que eu como. E isso dá uma média da quantidade de vezes que se alimenta ao dia, né? Bruno tem esta qualidade de vida graças a uma descoberta centenária. Em 1921, pesquisadores do Canadá extraíram com sucesso a insulina do pâncreas de um cachorro. Os cientistas ganharam um prêmio Nobel de Medicina pelo feito. A técnica de extração e purificação da insulina foi aprimorada 2 anos depois. Com este avanço e melhorias na produção, pessoas com diagnóstico de diabetes passaram a ter maior expectativa de vida. Porque o diabetes era uma doença terrível, dramática, porque as crianças tinham uma expectativa de vida média de 20 meses após o diagnóstico de diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina. E a descoberta da insulina foi verdadeiramente um milagre da ciência, né? Porque após a descoberta da insulina, o diabetes se tornou uma doença crônica e hoje nós temos campeões olímpicos que têm diabetes tipo 1 e usam insulina. Então a insulina realmente revolucionou a maneira como as pessoas lidam com essa doença que era devastadora naquele momento e que passou a ser uma doença crônica em que a pessoa hoje tem condições, com a evolução tecnológica que aconteceu ao longo desses anos, as diferentes formas de insulina, as tecnologias relacionadas. E hoje uma pessoa com diabetes tipo 1, quando bem capacitada, orientada, engajada no processo, ela pode ter uma vida praticamente normal. Entre 1930 e 1940, a insulina foi sintetizada, prolongando o tempo de ação e diminuindo a quantidade de aplicações diárias. Na década de 60, os cientistas entenderam que há vários tipos de diabetes e que o tipo 2 é o mais prevalente. A inovação da medicina agora está focada em abordar as características distintas dos diferentes tipos de diabetes e desenvolver medicamentos específicos para cada tratamento. A insulina NPH, que ela é a mais utilizada, ela tem uma durabilidade de efeito no corpo em média de 12 horas. E hoje nós já temos insulinas de ação ultralonga, que elas se depositam no tecido gorduroso e elas fazem um efeito no organismo por até 24 horas. Qual que é o benefício disso? É porque a gente reduz o número de aplicações diárias e isso aumenta o efeito da medicação no organismo. E a gente precisa de lembrar que o paciente diabético, ele é um paciente que muitas vezes ele pode descobrir essa doença ainda na infância, na adolescência. Os pais podem ter dificuldade com esses filhos e a própria pessoa a aderir ao tratamento. Então, a tecnologia hoje da produção das insulinas, ela vem muito a favor do paciente. Apesar dos avanços da medicina, o número de pessoas que vivem com diabetes continua a crescer. A pandemia agravou este quadro. Segundo uma federação que monitora a doença no mundo, nos 2 últimos anos, houve alta de quase 16% nos casos em adultos. Vários estudos apontam essa relação da pandemia com o aumento da taxa de sobrepeso e obesidade na população de uma forma geral. Isso tem uma relação direta com glicose sanguínea e com o diagnóstico de diabetes. E a mudança de hábitos também de atividade física, de trabalho, porque a partir do momento em que as pessoas passam a trabalhar mais dentro do ambiente domiciliar, isso também altera a dinâmica de atividade física, atividade corporal, de consumo de energia, né? Isso facilita essa mudança do equilíbrio do estado da doença também. Cuidar da saúde, muitas vezes, é saber de lidar com fragilidades,
e você lidando bem com a sua fragilidade, você se faz forte para exatamente cuidar da sua saúde e perseguir os seus sonhos, que é a expressão máxima do que é o conceito de saúde, né? Ter saúde é ter energia e disposição para lutar pelos seus sonhos, e isso independe de você ter ou não que usar insulina, por exemplo. Se usa insulina, aprenda que ela é a solução e não o problema, e vamos aprender a conviver com isso, que a gente vai ter uma vida plena como todas as pessoas.